você. Objetos e memórias pra sempre vão estar com você. Gente, nós estamos hoje com uma pessoa incrível que tem muitas histórias para contar para nós. Vocês vão ver cada objeto bacana. A gente está com Júlio César Souza, mais conhecido como Júlio César, ex-atleta, educador, escritor, palestrante. Iniciou a carreira no Corinthians, na época democracia corintiana, aos 19 anos já era bicampeão paulista, passou por vários clubes, inclusive clubes da Europa, na Bélgica. Encerrou a carreira como atleta e começou a trabalhar numa empresa comercial, até porque desenvolveu um problema de surdez. E a gente vai agora falar com o Júlio César. Tudo bem, Júlio César? Tudo bem, Rosalé, é um prazer estar aqui junto com você, contando um pouco da minha história. Isso mesmo, coisa linda. Bom, a gente vai começar com um objeto muito incrível, que já deve ter pelo menos 60 anos, que é esse babador. Como é que é você ter nascido no Chile? Conta essa história. Na realidade, o meu pai é artista plástico e publicitário, e ele teve uma oportunidade de trabalhar no Chile, numa agência de propaganda, e ele foi para lá em 1960, com a minha mãe. Sim. E quando foi em 1962, em março, tiveram o primeiro filho, meu irmão, Ricardo. Sim. E em junho, a Copa do Mundo no Chile, que foi um fato maravilhoso, 2 brasileiros morando num país estrangeiro, vem a Copa do Mundo e assistiram todos os olhos do Brasil, e o Brasil bicampeão mundial, né, no Chile. Para eles foi uma alegria muito grande, inclusive eles estiveram na concentração do Brasil e pegaram um babador para o meu irmão e um para mim e pediram para todos os jogadores, inclusive Pelé, Garrincha, para todos autografarem um babador, que já pensavam no segundo filho. Gente. Então ficou essa homenagem. Esse babador é de 1962, com Olha todos os jogadores bicampeões mundial pelo Brasil. E aqui nós temos os jogadores deram autógrafos aqui. Então a gente tem o Pepe, tem o Pelé, o Zagallo, a gente tem o Garrincha, a gente tem aqui nomes assim, o Mauro, Zagallo, assim, tem uns muito incríveis assim. E ele não era nem nascido, né? Você não era nem nascido. A minha história com o futebol já começou antes de eu nascer. Olha, gente, olha, aqui está a mãe, né? Essa é uma foto, a gente não tinha nem nascido, a minha mãe, o meu avô em Ribeirão Preto, minha avó, era da imigração italiana. Olha que coisa legal. No começo do século, e o meu avô era administrador de uma enorme fazenda de café em Ribeirão Preto. E os italianos vieram para a lavoura do café, e o meu avô conheceu a minha avó como uma trabalhadora na lavoura, se casaram e tiveram mais 7 filhos. Então a minha mãe, novinha com os irmãos. E esse objeto é do Chile. Esse é um brasão do Chile. Um prato de cobre, né? Que o cobre é o metal mais que existe muito em abundância no Chile. Sim, no Chile. Quando minha mãe me deu, é de 1970, mais velho que eu. Olha que maravilhoso. Não, isso lembra a sua família. Exatamente. O Moai representa exatamente os 7 guardiões. Eles existem 7 guardiões na praia, voltados para dentro, não para o mar. É uma coisa impressionante. Olha, é verdade. E é o símbolo do país chileno. Muito bom mesmo. E o meu pai trouxe um moai de osso de baleia, e ele colocava esse moai, né, aproximadamente desse tamanho, tinha aquela carranca uma em cima e uma embaixo, ele colocava em cima do guarda-roupa. E o quarto dele, né, ficava na janela de frente do apartamento, ou seja, a luz que entrava, a luminosidade da rua entrava, pegava aquele moai e refletia o moai na parede do nosso lado, ficava aquela carranca enorme na parede, e eu chorava a noite inteira, não dormia, de medo daquilo. Esse foi um símbolo que marcou até, eu chorei tanto até que teve um dia meu pai pegou o moai e tirou o time do guarda-roupa, porque senão eu não ia dormir. E você estudou no Colégio Gomide em Pirituba? Exatamente, ficava em frente ao Piritubão, o clube, que depois o meu pai entrou de sócio, né? E a gente jogava futebol. E olha, as notas do não, ele primeiro ao quarto tirava nota boa, nota A, B, C, não tem nenhuma nota vermelha, muito bom mesmo.
1970. O meu pai só jogava futebol, só via futebol de 4 em 4 anos. Meu pai nunca jogou futebol. Sim. Só via futebol em Copa do Mundo. Eu não sabia o que era futebol. E quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava na sala brincando com meu irmão, aí de repente eu vejo meu pai pulando, né? Aquela coisa toda, eu fico assustado. Na rua começou um monte de rojão, né? Aí ele saiu correndo para fora para ver o João, nós saímos correndo atrás dele, assustado. Aí quando voltou, eu falei, ele falou assim, mas por que você está tão feliz, alegre, todo mundo soltou no rojão, o que está acontecendo? Né? Ele falou, Copa do Mundo, futebol, o Brasil acabou de fazer um gol. E eu falei, futebol, Copa do Mundo, mas você nunca me falou disso? Aí ele começou a me explicar um pouco do jogo. Sim. E eu sentei ali e comecei a assistir aquele jogo, que era do interesse de todos. E eu, 5 minutos depois, primeiro jogo do Brasil contra a Tchecoslováquia, o Jairzinho veio, deu um chapéu, um lançamento maravilhoso do Jair. E o Jairzinho deu um chapéu no goleiro, matou a bola no peito e fez um gol. E eu fiquei completamente alucinado. Você ficou apaixonado. Isso, ali foi que eu descobri o futebol. Eu falei, gente, isso que coisa linda, maravilhosa. Eu quero aprender a fazer isso. Ah, que legal. E passei a ver todos os jogos. Quando terminou a Copa do Mundo, eu já estava completamente encantado. Eu tinha 6 anos de idade, eu nunca tinha chutado uma bola na minha vida. E eu virei para o meu pai, que eu sempre fui de uma personalidade muito forte. Sim. E eu virei pro meu pai e falei, pai, eu vou ser jogador de futebol. Mas o goleiro Félix, ele tinha uma roupa, um goleiro com roupa diferente, número 1, representava para mim todo aquele sonho de menino, né? Mas afinal de contas, o Júlio César teve uma carreira brilhante como futebol, né? Inclusive eu quero que você fale aqui, essa foto aqui foi quando você foi para o Chile. Quando foi em 79, e tinha 14 para 15 anos, o meu pai conseguiu que eu fizesse um teste no Palmeiras. Sim. E eu fui fazer, inclusive lá perto, lá no Centro Educacional do Birituba, o júnior do Palmeiras treinava ali. E eu fui fazer o teste e passei no teste, né? Sim. E entrei pro time de base do Palmeiras. E quando foi o final de ano, eu tive uma enorme surpresa. Porque teve um jogador da seleção chilena, muito famoso, jogava com Figueroa, famoso, jogador internacional há muitos anos. E ele era dupla de zaga, fazia dupla de zaga com o Figueroa, chama-se Mário Soto. O Mário Soto foi contratado pelo Palmeiras. E o empresário que trouxe o Mário Soto, ele aproveitou a vinda dele para o Brasil e ele convidou o Palmeiras para fazer um quadrangular no Chile, que a Universidade Católica estava promovendo. Então eles convidaram o Boca Juniors da Argentina, a Universidade Católica do Chile, o Palmeiras do Brasil e um time do Paraguai. E nós fomos, e aí ele chegou e falou assim, olha, nós vamos passar um mês no Chile. E eu não acreditava naquilo, porque eu vim do Chile com 2 anos e meio. Morria de vontade de conhecer o meu país. A classe média, a classe média abaixo não tinha dinheiro para ir. Sim. Então aquilo realmente, o futebol começou a me proporcionar algumas das minhas melhores oportunidades da vida. E nós fomos para o Chile, né? Ficamos em Santiago, eu nasci em Vina del Mar. Mas teve um dia de folga dos jogos que nós descemos a serra para conhecer Vinha. Sim. E eu fui com a máquina esperando a primeira vista que eu tive da cidade, que eu nasci, tirei de dentro do ônibus, e emocionado, os outros jogadores, os garotos, todo mundo, satirizando a amizade, eu chorando, emocionado, foi que eu tirei exatamente essa foto de Vinha del Mar, em Valparaíso. Isso foi em 1979. 79, quando ele tinha 14 anos e ele foi rever a cidade onde ele nasceu, na verdade, não é? E no futebol, você foi para a Copa do Mundo no futebol? Eu fui para o Corinthians, né? Fiquei um ano juvenil. Quando foi o final do ano, eu passei um período muito difícil. Sim. Foi exatamente, eu acredito que foi a grande provação que a vida me fez para ver se realmente, né, vontade é o que eu digo, querer. Todo mundo quer. Sim. Né? Mas que menino que não pensou em algum momento ser jogador de futebol. Quando que você foi para a Copa, que você teve uma ascensão? Um dia o Julinho Botelho, o time estava perdendo e ele me colocou. E eu entrei no time e virei o jogo, fiz 2 gols e passei a ser titular. A partir daquele dia eles me deram alojamento. Graças a Deus. 3 meses depois,
Eu tinha 16 para 17 anos, 3 meses depois eu estava já jogando no time profissional. Sim. Com Sócrates, Zé Maria, Vladimir. Foi quando iniciou a democracia corintiana. Subimos eu e o Casagrande juntos. Nós fomos bicampeões, fui bicampeão em 82, campeão em 82, bicampeão em 83. Sim. E quando foi em 84 eu fui para Ponte. Depois eu fui para o Comercial de Ribeirão Preto. O Comercial disputava a primeira divisão. Sim. E no Comercial eu consegui fazer 18 gols no Campeonato Paulista. Fiz mais gols do que o Miller, que o Serginho Chulapa, do que Sócrates, que todo mundo. O único que fez mais gols foi o Careca, São Paulo, da Seleção Brasileira. E isso me deu uma divulgação, né, uma notoriedade muito grande. Foi nessa época, quando nessa eu foto? tive, esse foi o encerramento da carreira na seleção. Aí que eu tive o convite para jogar na Europa. Aí eu fui para a Bélgica, fiquei em Portugal, depois fui para a Bélgica, né? Fiquei 2 anos. A gente tem uma a foto da Praça do Touro, em Lisboa. Tem aqui, né? ó. Exatamente. Isso, a Praça do Touro, linda. Fiquei 6 meses em Portugal, depois passei 2 anos em Antuérpia, em Bruxelas, na Bélgica. Olha que lindo. E depois eu regressei. Quando eu voltei, eu realmente decidi encerrar minha carreira. E quando eu resolvi parar, o Mário Soto, que já era meu amigo, jogador do Palmeiras, que eu conheci ainda garoto, eu já tinha ido várias vezes para o Chile jogar. E o Mário também tinha parado no Chile. Sim. Né? E ele ligou para o Luciano do Vale, que era técnico da Seleção Brasileira de Masters, e falou: eu quero fazer um jogo da minha despedida e eu gostaria que o Júlio fizesse a despedida junto comigo. Ele é chileno, mas foi criado no Brasil. E o Luciano me ligou me convidando, né? E quando eu cheguei no hotel para me apresentar à seleção, e eu vi que o goleiro, o primeiro jogador que eu vi no hotel, que ia ser o goleiro da seleção, foi o Félix. Quer dizer, eu quero que com 6 anos tenha me motivado a ser jogador. Agora eu vou encerrar minha carreira jogando do lado dele, vestindo a camisa da seleção brasileira. Foi impressionante. Eu acredito que a vida, quando você realmente está disposto, faz tudo que você faz com muito amor e está disposto a sobrepor com ética, com carinho, Sim. sem passar por cima de ninguém, que você sobrepor os obstáculos, como eu fiz, realmente a vida se abre para você. Para mim aquilo tudo foi presente de tudo que eu tinha me proposto a passar para realizar meu sonho. E isso não é só com futebol, que qualquer coisa que qualquer pessoa quiser fazer, realmente tem que estar disposto a superar, enfrentar os obstáculos. Verdade. O Júlio, ele é o mais novo fenômeno em motivação empresarial, desenvolvimento pessoal, que já é uma outra área que ele vem fazendo, proporcionando oportunidades para crianças com problemas de audição, que eu gostaria que você falasse sobre essa questão da perda da audição. Sim. Como aconteceu isso? Em que época? Depois que eu voltei desse jogo, foi o encerramento. Eu sei falar um pouquinho sobre isso, porque realmente foi muito emocionante, marcou muito a minha vida. Sim. Quando nós viajamos para o Chile, quando chegamos no Estádio Nacional de Santiago, o ônibus praticamente não andava na avenida aqui, né? De tanta gente que tinha. Não só para mim, mas principalmente o Mário Soto, que era um ídolo nacional. Sim. E eu comecei, quando estava chegando perto do estádio, eu comecei a perceber que quando os chilenos viam que era o ônibus do Brasil, eles levantaram, tinham trazido bandeiras do Brasil para fazer uma homenagem para mim. E quando foi saindo todo mundo da frente, pronto, quando o ônibus entrou no portão do estádio, entendeu? Sim. Eu fiquei paralisado. Eles tinham pintado a fachada do Estádio Nacional de Santiago de verde e amarelo em minha homenagem. Então foi assim, mágico aquilo. Quando nós entramos em campo, né, 120 mil pessoas no estádio, ficou gente para fora aquele dia. Maravilha. E colocamos ali lado a lado no meio do campo para tocar o hino dos dois países. E para mim, imagina a emoção, eu estar dentro do estádio, que os meus pais, em 62 anos eu nasci, estavam ali vendo o Brasil jogar. Verdade. Agora eu olhava para a minha camisa da seleção do Brasil, naquele campo. É uma coisa, parecia fantástico. Que o tempo, o passado e o presente faziam assim. Eu olhava para o lado, eu vi o Félix, goleiro de 70, que eu vi menino jogando na seleção, agora jogando no mesmo time que ele. Então, 62, 70 e atualidade para mim era ao mesmo tempo. Uma coisa completamente incrível aquilo. E aí tocou o hino do Chile, país que eu tinha nascido, né? E eu com a camisa do Brasil, o hino do Chile tocando, eu chorando. Depois começou a tocar o hino do Brasil.
E eu vim aprender a tocar piano, mesmo depois de surdo, exatamente para aprender a tocar o hino do Brasil. E nesse momento que eu faço as palestras, que eu conto essa minha trajetória, e eu sento no piano com a camisa da seleção e toco nacional, muito bonito. Não, mas o problema quando eu voltei do X desse jogo, eu comecei o trabalho com vendas, não tinha nada a ver com futebol. Tá. Quando eu tinha 4 para 5 anos de vendas, eu comecei a perceber que eu comecei a perder a audição. E eu coloquei um aparelho no ouvido e continuei vendendo, né? Superando mais a dificuldade, só que essa perda ela continuou acontecendo. E a cada 2, 3 anos eu aumentava o aparelho, a potência do aparelho. E chegou um momento que eu já tinha perda nos 2 ouvidos, né? E nenhum aparelho supria a necessidade da perda. Certo. E aí o médico, né, aí, enfim, eu consegui descobrir o que eu tinha. O médico me disse que foi o tratamento à base de cálcio que a minha mãe fez na minha gestação e que me calcificou. Na verdade eu não tenho um problema no ouvido, eu tenho um problema no organismo de excesso de cálcio e que calcifica os ossos do ouvido médio, estribo, bigorna, martelo. Eles têm a função de vibrar para a condução do som para o ouvido profundo e eles endurecem, não vibram mais, o som não passa. Sim. E eu operei, 15 dias depois eu voltei a ouvir normalmente, eu já estava há 4 anos surdo. E depois de 6 meses eu iria operar outro. Em 6 meses que eu esperei para operar outro, eu já tinha perdido tudo que eu havia ganho. Então eu até costumo falar, né? Parece que de alguma forma é uma coisa bem espiritual, porque eu fui o único cara no mundo que ficou surdo 2 vezes. Gente, o propósito de tudo isso foi para o Júlio César criar um projeto maravilhoso, pioneiro de inclusão social aos portadores de deficiência auditiva, que é através do esporte, não foi isso que você criou? Que foi o Instituto Jogadas da Vida. Na realidade, depois de 10 anos com vendas, eu já estava completamente surdo. E eu tinha muita saudade do futebol. Eu já morava na Granja Viana, já tinha me casei, né? Então vamos mostrar. Com 30 anos. Olha só, o casamento foi lindo. Aqui, o casamento né? maravilhoso. Foi logo depois que eu parei de jogar, eu casei na Nossa Senhora do Brasil. Numa quinta-feira à noite, muito legal, vocês vão ver, bonito o casamento. Lindíssima, né? A moça lindíssima. E desse casamento teve um fruto maravilhoso que é um menino. Quando eu estava parando de vender, foi que eu tive o filho, exatamente, o Leonardo. Olha que coisa linda. Tem a foto do nascimento do Leonardo. Vamos pegar aqui o nascimento. Eu queria a primeira foto ele saindo da barriga da mãe dele. Olha que coisa linda, porque o Júlio é um paizão, você é um paizão maravilhoso. E realmente a gente é muito, aqui, a gente é muito ligado desde que ele nasceu. Muito o lindo, batizado, dessa coisa da espiritualidade. Vamos falar do batizado. Já, exatamente, foi muito bonita essa foto, incrível. Muito bonito mesmo. O Leonardo era pequeno. Tu trocava, dava banho, mamadeira. Esse aqui também lembra do Leonardo, não é? O meu pai, não é? Que deu pro Leonardo. Aqui, seu pai, né? O meu pai e o Leonardo. Como é que é o nome do seu pai? Oi? O nome do seu pai? Edson. O seu Edson. De Souza, isso. Edson de Souza e o Leonardo. Né? Um paizão, um avô também coruja, né? Isso, meu pai e meu filho. Depois que eu voltei a mexer com futebol, eu criei uma escola no condomínio, um lá que trata de dependência química e da outra parte tem um asilo. Eu sempre gostei muito de fazer trabalho social, dava aula de graça para os meninos da dependência química, aula de educação física, exatamente para liberar aquela coisa, ajudava na parte dos velhinhos da coisa. Né? Chegamos a ter 1.500 garotos no projeto, tiramos muitos meninos das drogas, encaminhamos outros para clubes. Não, né? Isso é fantástico. E depois eu fui para o Parque da Aclimação. O Natinho separou do grupo, acabou o projeto, eu fui para o Parque da Aclimação. Foi aí que eu entendi o propósito da minha surdez.
Até então eu ainda estava um pouco revoltado, Tá. né? Foi quando a Marta Suplicy entrou no governo, ela me chamou e disse assim: ô Júlio, você já está surdo? Por que você não começa um projeto para as crianças surdas? E foi quando realmente eu percebi que eu tinha uma coisa maior para fazer. Uma E missão. comecei a procurar escolas de surdos, onde eu pudesse encontrar uma aglomeração de crianças surdas, e comecei a mapear as escolas. E por um dia eu estava indo dar aula no parque, eu dava aula para criança ouvinte. Sim. E eu me perdi por uma rua e de repente eu vejo assim, eu não achava escola para surdo. Cuidado, escola de surdo, do lado do Parque da Aclimação que eu trabalhava, a maior escola de crianças surdas de São Paulo, o Allen Keller. Muito incrível. Coisa Incrível. providencial, divina. Providencial mesmo. E eu nem fui dar treino. Eu entrei na escola, me apresentei, falei: eu sou ex-jogador do Corinthians, meu nome é Bruno. Ela falou assim: graças a Deus apareceu um cristão que faça alguma coisa na área do esporte das crianças, porque nem aula de educação física ele tem. Porque nós não conseguimos contratar um professor que saiba trabalhar com crianças surdas. Foi quando eu comecei o projeto para surdo. Quando eu fiz esse projeto para criança surda, na realidade esse projeto não era para ensinar esporte, era para desenvolver a habilidade do surdo. O menino de 10 anos não tinha coordenação motora, não tinha nada por falta de oportunidade. Certo. A sociedade é muito preconceituosa, não deixa as crianças com deficiência participar. Então, você vê, na escola de surdo, não tem aula de educação física porque não tem professor. É um absurdo. E eu comecei a fazer, não dava só futebol, dava basquete, vôlei, criei a primeira escola de dança para surdo no Brasil. Eu virava a caixa acústica para o solo de madeira e vibrava o tablado de madeira, colocava a criança descalça e ela absorvia o impacto do som grave que treme tudo e conseguia marcar o ritmo e a dançar. O projeto Jogada da Vida é separado em duas partes. Hoje eu vou falar um pouco desse meu lado de educador. Começou com as crianças. Na verdade, eu não ensinava esporte, eu educava através do esporte, que é uma coisa. Exatamente. Minha proposta não era formar atleta, era educar as crianças. Então, veja bem, eu aproveitei toda essa experiência e quando eu realmente escrevi o livro, que eu conto toda essa trajetória. O livro, gente, o livro está lindo, tem a apresentação do Osmar Santos, com foto do Osmar, com foto e depoimento do Coutinho, do Badeco, do Leivinha, do Félix. O Félix, infelizmente, faleceu, levou parte da minha vida junto com ele, meu querido Félix. Através dessa minha história, uma palestra, que na verdade é o carro-chave do meu treinamento. Certo. A palestra Jogada da Vida, a trajetória. É uma palestra motivacional que eu faço empresarial, faço empresas e falando sobre 8 tópicos. Me contratam muito para convenção de vendas, convenção do final de ano. Eu falo de motivação, superação, trabalho em grupo, ética profissional, sobre vários tópicos, contando essa história toda, obviamente fazendo ganchos e aliando aos problemas do dia a dia da empresa. O ministro dos Direitos Humanos me nomeou embaixador da pessoa com deficiência no Brasil, exatamente por todos esses trabalhos prestados. Muito bom, gente. Parabéns. Vou deixar os contatos do Júlio. É julio@jogadasdavida.com.br. E se você quiser entrar em contato, se você quiser falar com o Júlio, porque ele é muito acessível, mas tem que ser tudo por e-mail, não é mesmo? Por e-mail. Sim. Pode. julio@jogadasdavida.com.br. Os empresários que puderem colaborar, entrem em contato através do e-mail, porque é um projeto lindíssimo, envolve várias pessoas de futebol, várias pessoas ícones no Brasil que estão colaborando junto com o Júlio para poder levantar. Todo tipo de inclusão é extremamente necessária, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Bom, então agora a gente vai ver, você vai dar uma palhinha pra gente no piano, pode ser? Uma palhinha? Claro. Então tá bom, é isso aí. Júlio César fez um baú conosco e o Edson, que é o pai dele, vai dar algumas informações. O senhor Edson, lá no Chile, resolveu, na Copa de 62, comprar 2 babadores. Babador desse mesmo de criança, colocar aqui no peito para não escorrer a comida. Quais eram os jogadores que o senhor pediu para assinar esse babador, senhor Edson?
Tem a assinatura do Pelé, do Garrincha, do Vavá, do Castilho. Toda a turma que jogou na Copa de 62 está lá. Gente, só fera, não é? É mesmo. E eles assinaram esse babador. Você sabe que isso aconteceu mais ou menos por acaso, né? Porque Sim. eu fui na concentração visitar os jogadores, a gente era muito bem visto lá, como era brasileiro e tal, no Chile. E eu levei meu filho, o Ricardo, no colo, né? Recém-nascido. E como ele era muito babão, a gente levava sempre sobressalente, né? Certo. Então eu cheguei lá, me veio a ideia de perpetuar aquele momento, pedir para eles assinarem, foram muito solícitos, vem cá, o Castilho, tirei uma foto com o Ricardo no colo, né? Quer dizer que naquela época ele tinha 3 meses, parece, né? Então, assinou o babador, assinou o outro, então ficou um negócio. Agora, depois que passou essa coisa do momento, hoje, que dá valor para aquilo, né? Afinal de contas, o Júlio César virou jogador. O Júlio César sempre teve vocação para isso, né? A gente morava aqui em Pirituba, jogava bola no meio da rua, lá em volta da igreja, com a turma dele toda, e ele sempre se sobressaiu nessa negócio de jogar bola, né? E como, senhor Edson, que começou esse dom para artes plásticas? Quando foi que o senhor descobriu? Eu comecei na escola com 7 anos, quando eu já desenhava em casa, assim, porque gostava, né? Na escola eu fui escalado já para decorar a sala de aula com os quadros, com painéis, coisas. Então daí começou a minha... Né? Desde criança o senhor sempre gostou, então, Desde criança. De pinturas, de fazer. Porque, gente, o senhor Edson faz uns trabalhos manuais maravilhosos de artes plásticas e vocês podem dar uma olhadinha. Que coisa mais linda. Como é que o senhor chama? Isso é uma pintura abstrata? Trabalho abstrato, esse é acrílico sobre tela. Né? Isso que eu ia te perguntar agora. Qual é o seu... qual a técnica que o senhor usa? Né? Esse é acrílico sobre tela. Isso aqui. Esse já é uma aquarela que eu faço e reproduzo para ser usado como brinde para as empresas que organizam eventos, coisas, exposições. Né? E, seu Edson, o que o senhor pode dar uma palavra para os idosos e idosas que estão nessa faixa de idade aí até 70 anos ou até um pouco mais? Eu realmente não me sinto idoso, né? Apesar de ser. Né? A idade cronológica não nega, mas hoje eu sou mais ativo do que quando eu tinha 50 anos, com certeza, né? Mais vontade de fazer as coisas e de uma forma mais metódica, lógico, né? O que eu posso falar é não perder nunca aquele negócio que não, eu estou vivo e tem que ser uma pessoa ativa, porque a hora que eu parar já fui, né? Então o negócio é não deixar a peteca cair. Ah lá, gente, não deixar a peteca cair. Então, quer dizer, a idade está no espírito e não no corpo. Lógico. Então é isso, gente. Obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você, minha filha.